Bom, boa noite, bom dia, boa tarde para quem está vendo isso aqui posteriormente, essa primeira gravação da Construção do Olhar, que é um programa novo do Instituto Trama, que será apresentado agora por Ana Sampaio. Ana, por favor. Boa noite, pessoal. O Trama é esse espaço que a gente vem desenvolvendo já desde 2018. É um espaço que tem uma articulação forte entre psicologia, psicanálise e arte-terapia, sobretudo. Assim, a gente trabalha com clínica, uma frente clínica forte nessas áreas. Mas também tem se tornado cada vez mais um instituto como espaço de encontros entre outras abordagens, outras áreas, nesse lugar da formação continuada. Então, temos a clínica, temos os espaços grupais também vivenciais, mas temos essa frente de formação continuada, de seminários, encontros, momentos para pensar, e esse encontro participa um pouco desse eixo, assim, né, com Pedro Oliveira hoje. Pedro Oliveira chega para trazer novas ideias, novos olhares, nutrir um pouquinho, assim, nossos olhos, ouvidos, nos sentidos da gente profissionalmente, mas também pessoalmente. Acho que essas coisas são indissociáveis. E é isso, essa ideia de fazer online. A gente faz coisas presenciais em Salvador, aqui na Bahia, mas também a gente tem feito essa coisa online para poder aproximar outras pessoas, outros estados, aumentar a conversa. E tem sido legal experimentar isso também juntos, assim, nessa dimensão do entre coisas. Então é isso, também encontro gente, pensamento, pensar junto. Vamos nessa, Pedro. Tá com você. É sua. Vamos começar. Eu vou começar a apresentação e já adianto que, inclusive, amanhã começa outro programa do Trama, que é uma atriz, que vai ser com o Rodrigo, psicanalista, que também está aqui entre nós. Mas vocês veem a tela? Eu Mas, vejo. então, tinha uma ideia inicial de enveredar por alguns artistas específicos nessa primeira aula, especialmente Goya e Van Gogh. Mas acabou que eu acho que eu queria propor outra coisa. Eu queria propor a gente fazer um passeio pelo campo lexical do olhar, porque é um sentido fundamental que reúne muitos de nós aqui. Eu trabalho, entre outras coisas, Débora também, que é consultora de imagem, eu trabalho com o que se chama de ou gestão de imagem, às vezes produção de imagem, às vezes o cuidado da imagem, nos campos de jornalismo e publicidade. Então, a imagem ela está sendo o tempo inteiro colocada a serviço da produção de sentidos específicos e sentidos que demandam e que dispõem o olhar como algo a ser capturado, algo a ser conquistado, algo a ser atingido, de certa forma. Né? Tem um conceito muito engraçado, em algum sentido, que é o conceito de público-alvo, que a gente lida o tempo todo, tomando o público como um alvo de fato, onde a gente mira para acertá-lo de determinadas formas. Eu queria dar um passo atrás, antes de falar desses sentidos e de como a imagem virou essa espécie de reduto geral de todas as pessoas, de todos os discursos que precisam produzir sua imagem para gerar sentido e conquistar, de certa forma, a audiência. Eu queria propor aqui um passeio pelo vocabulário do olhar, para a gente tanto nossas, aquecer nossas retinas para os encontros vindouros, quanto para a gente prestar um pouco, né, reencontrar uma atenção para palavras, para gestos, para pontos discursivos que a gente usa às vezes sem pensar. É, esse encontro tem
tem 2 pontos de partida. Eu começo aqui com essa citação da professora Ana Clara Torres Ribeiro, que é socióloga, professora de Sociologia da USP, e especificamente essa parte da citação que é: há muito tempo não olhava um céu estrelado. Recentemente tive a oportunidade de fazê-lo. Para isso, caminhei sem ver durante certo tempo, pisando muito lentamente e de forma insegura. Para ver o que não via, precisei deixar de ver o que via sempre. Precisei trocar de cegueira. Essa cegueira que é também presente em um verso que a gente conhece há muito tempo, de um dos poemas mais conhecidos da vida nacional, que é o da Pedra do Meio do Caminho, de Drummond, que tem esse verso: na vida de minhas retinas tão fatigadas, que ressoa tão bem com o modo como o nosso olhar é o tempo inteiro capturado e demandado. Então, a gente está aqui um pouco também para fazer esse passeio, com esse intuito de descansar, de relaxar as retinas e de aquecê-las de outro modo. E a gente vai fazer isso através de algumas imagens, imagens que nem precisariam de muitas justificativas para que a gente se debruce um pouquinho sobre elas, porque a maior parte de imagens lindas e que testemunham essa sensação aqui, que é da canção de Chico César, o seu outro verso. Quando o olho brilhou, entendi. Com ênfase aí no brilhou, com ênfase no tempo do olhar que esse verso, de certa forma, anuncia. E esse tempo, esse brilho do olhar, é algo que está intrinsecamente conectado e evocado no, no, na arte como um todo. É muito imediato imaginar, perceber, reconhecer o brilho do olhar quando a gente vê imagens como essa, de Lascaux, como essa também, essa aqui também, é a mesma caverna, e tem um certo denominador comum que parte desse encanto, dessas figuras que não se sabe muito bem que papel desempenhavam, papéis mágicos, papéis de reconhecimento, papéis de enlaçamento, papéis de entrelaçamento. A gente sabe poucas coisas, a gente sabe que elas ficavam em locais de difícil acesso, não eram logo no início das cavernas, e a gente sabe que eram lugares onde a luz natural não chegava. Então, é muito provável que essas imagens, que têm, em sua grande parte, entre 3 e 4 metros, eram feitas por pessoas que carregavam tochas que só lhes permitiam ver até 20 centímetros. Então, existe um certo empenho, um certo tempo e uma certeza do efeito pretendido e dos laços buscados para que essas imagens tenham valido o esforço, valido o empenho e valido o brilho alcançado. E é engraçado ver como essa sensação, que é muito assim, compartilhada, é muito impressionante que isso exista e exista de suas diversas formas nessas cavernas que a gente conhece tão bem, na arte rupestre aqui do Brasil, nesses lugares recônditos onde sempre que há vestígio humano parece haver necessariamente a produção de imagem, de artefatos, de narrativas que dependem de um outro olhar. É engraçado porque esses motivos vão percorrer por muito tempo a história da arte. A gente vai falar muito de Goya aqui, que era de certa forma, o inspirador inicial desse primeiro encontro, e a gente vê que tem uma força na história da arte que vai sendo regenerada a partir daquele motivo inicial, dos bois, dos animais que sempre estiveram com a gente, dos animais que foram domesticados, e de uma violência que rompe a partir deles.
se naquelas cavernas a violência estava muito ligada à possibilidade de caçá-los, à possibilidade de que aquelas figuras redundassem numa caça bem-sucedida, aqui a gente tem um pintor muito importante da vida espanhola usando este animal para fazer uma certa transição em sua obra. Goya era um pintor oficial de corte, de certa forma, assim, para nós, um pintor concursado. E como pintor concursado, produzia as demandas que lhe chegavam, as demandas que lhe chegavam, e as demandas que chegavam para ele eram para tanto ilustrar a vida da corte espanhola, quanto para produzir a imagem de uma certa Espanha, uma Espanha folclórica, uma Espanha com personagens, com ritos bem pré-fabricados e pré-definidos. A imagem de um touro que mata um toureiro vai virar outra coisa, vai anunciar outra coisa dentro dessa obra. E o touro está sempre por aí. A gente tem aqui uma imagem muito impressionante desse artista que também conseguia ser, de certa forma, recuperar uma síntese, né? Uma síntese de esse não sei se você esse é de um documentário que tem no YouTube, chama-se Visita a Picasso, em que ele está o tempo todo criando um animal a partir de outro animal com as linhas do animal anterior. Então, a capacidade sintética e de exercício do desenho é muito impressionante. Mas, como anunciado, a ideia também é fazer um pouco um certo passeio pelo campo lexical do olhar, ou pelas coisas que a gente fala, pelas coisas que a gente ouve, e que nos permitem, enfim, investigar esse sentido de outra forma. A gente sabe que uma das coisas mais, assim, mais famosas é esse enunciado aqui, que é o amor à primeira vista, que é puramente, enfim, que é, digamos, o sentimento mais cobiçado, completamente ligado à figura do olhar. A gente tem aqui uma pintura antiga que é justamente sobre a força que tem, né, as forças capazes de serem produzidas quando um olhar encontra o outro. A gente gosta de se apaixonar, de paquerar, de amar, sabe e reconhece para onde isso vai. E sobre esse amor à primeira vista, queria mostrar essa série. Esse é um fotógrafo, Alex Gomes, que durante muito tempo ficou fotografando paqueras na orla do Rio de Janeiro, com um filtro muito específico. Ele fotografava paqueras homoafetivas. Eu gosto muito da série de imagens que essa pesquisa produziu, tanto né, pela força que subscreve movimentos aos quais a Laí ecoava, estou falando aqui de Zicroquetes, de Ney Matogrosso, de Caio Fernando de Abreu, mas gosto muito também porque, que já, ou no filme recente, ou no modo como Ney Matogrosso conta como ele conheceu Cazuza, eu sempre acho que eu desconfio que eles dois estão em uma dessas fotos por aí, porque foi assim, foi numa praia. E, e Cazuza, porque ele é alguém que conseguiu, enfim, derivar esse conceito do amor à primeira vista de uma forma muito boa, que é você tem apenas um segundo para aprender a me amar. De novo, a força encantatória do olhar, que também serve para o mal. A gente também ouve e diz que as coisas podem advir de um mal olhado. Algo que se pode reconhecer aqui quando a gente vê um quadro como esse.
de um pintor alemão, muito ligado aos movimentos simbolistas, mas que, enfim, antes de tudo, é mais sobre essa força, esse pressentimento ou esse mal-estar engendrado pelo olhar. Mesma coisa quando a gente fala que, enfim, cada pessoa tem um ponto de vista. A gente ouve muito por aí. É uma coisa específica da arte, mas é também algo muito, digamos assim, é uma expressão já cansada, talvez, nessa diatribe permanente que a gente vive. Inclusive, achei interessante que na semana passada ficou muito evidente, mais uma vez, que, digamos que ficou muito evidente o processo de redecoração permanente da Casa Branca, que é a dos Estados Unidos. Tem uma certa consciência e vontade que, né, que reconhece, não coloca o Donald Trump como o presidente que mais pendurou quadros. Primeiro, o presidente que mais retirou quadros do lugar e mais é o presidente mais visto no sentido, nesse sentido que a gente está investigando, no sentido de ver as imagens de mais visto da história. Eu gosto muito dessa foto da esquerda embaixo, porque é um quadro que ele pendura entre duas primeiras damas. Tipo, não é nem para ele estar ali, é a sala das primeiras damas. Mas entre acho que é a esposa de Bush, o primeiro, e Bush, o último, ele bota um quadro dele, assim, trajado de bandeiras dos Estados Unidos. E banners e tal, toda aquela fábrica, aquela produção, enfim, as retinas fatigadas e sendo incessantemente cobrado. Mas, enfim, da mesma forma que a gente fala de pontos de vista, como a gente fala de perspectiva. Cada um tem sua perspectiva e a gente vai oferecendo a perspectiva que é um conceito que produz muitos efeitos na história da arte, que a gente vê no quadro de Tiepolo como aparentemente uma pessoa está atrás da outra e esse truque importante que vai produzir efeitos tridimensionais em telas que são bidimensionais, mas que também produzem descobertas muito interessantes quando a gente começa a investigar o modo, digamos, a perspectiva de outras visões. Isso aqui é um pergaminho de uma das dinastias chinesas, e isso já muda tudo, né? Porque a gente, de certa forma, se acostumou a pensar em pinturas a partir de quadros, que são objetos muito, né, estáticos. Um pergaminho não, você precisa desenrolá-lo, e que faz uso de uma perspectiva muito, muito interessante, que é basicamente a nossa. Né? Quando a gente passeia o nosso olhar, a cada momento que a gente muda o nosso olhar para... Estou aqui na minha frente, estou vendo minha cozinha, estou vendo minha sala. A cada momento que a gente muda o nosso olhar, o centro muda. É o que acontece num pergaminho como esse. A gente está sempre... É como se a gente realmente estivesse lá, observando. É um efeito de uma panorâmica muito impressionante, porque essas coisas são gigantes. Isso é feito numa minúcia, no detalhe, e assim como aqueles 4 metros dos bois de Lascaux impressionam, o modo como é fundamental a minúcia para se contar, para se narrar uma cena dessa, isso aqui faz parte de um pergaminho que é, em última instância, jornalístico, não é nem com a impressa, né? Com a intenção de ser objeto de arte. Também impressiona. E a perspectiva é isso, serve tanto para o olhar, para ser um conceito mais técnico da arte, como a gente pode falar de que é uma perspectiva, sei lá, de uma pessoa, quando chega num policial e fala: seu guarda, eu não sou vagabundo. Também oferece uma perspectiva e, né, aproveitando o ensejo sertanejo, a gente também tem outra palavra muito importante no nosso campo lexical, que é evidências, aquilo que está evidente.
ao nosso olhar. Que eu, enfim, tem um comentário muito bom dentro da canção, que é vou negando as aparências. Negar ou reafirmar as aparências é praticamente o jogo sem fim da arte a serviço da política, da arte a serviço da produção de outros discursos. A gente vai ver, inclusive, como as piores obras de Goya participam desse jogo, de negar ou de produzir aparências. Mas evidências é, óbvio, uma palavra cujo, né, cuja etimologia está ligada ao olhar, assim como investigar, capacidade de seguir os vestígios, é, implicar a vista. E, e essas raízes das evidências, das aparências, da investigação, de como tudo isso atiça o olhar à primeira vista, dessa vez não com amor, mas com a desconfiança, aparece, por exemplo, em obras como essa aqui, que eu gosto muito, que é uma obra dos anos 70, feita aqui no Brasil. Se eu não me engano, Débora, ela foi feita também no Espírito Santo, no Rio, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, com quase toda certeza. Mas, enfim, é uma espécie de instalação que esse artista fazia de colocar em locais públicos, às vezes de acesso remoto, às vezes não tanto, trouxas como essa, em um período onde as pessoas estavam, de fato, sendo violentadas, assassinadas, descartadas e desaparecendo. Então, posicionar essas trouxas em locais remotos que não seriam, enfim, não surpreenderiam se fossem locais de desova, também atiça o olhar de uma certa forma, atiça o olhar a partir das evidências, das aparências, das investigações. É, e é uma obra que eu gosto muito, ela não aconteceu só nos anos 70, ela foi acontecendo até que ficou, enfim, até que ele teve que trocar de estratégia, fazer outras coisas, é, mas que me lembra muito alguns quadros de Goya, como esses dois aqui. São, digamos, obras de um período em que Goya já se tornou um gênio, já revelou o seu gênio. Já não é mais o pintor, já não está mais preocupado em garantir o seu lugar no concurso. Já começou a elaborar, tanto a elaborar como a encontrar a violência de outro modo. Esses são quadros públicos da vida dele, quadros que ele efetivamente expôs em vida, mas quadros que estavam sendo feitos no mesmo momento de uma série de gravuras que ele fez de modo particular, privado, sem a intenção de expor, mas que também estavam interessadas no tema da carne, do açougue, da fatiação. Só que se lá era de um salmão e um cordeiro, tratado de forma muito vívida, aqui é de uma pessoa, aqui nesse quadro, no caso de um espanhol, sendo cortado ao meio por soldados das tropas de Napoleão. Ou seja, um espanhol estava sendo cortado ao meio pelos soldados do país que inspirou toda a trajetória, digamos assim, toda a trajetória do pensamento de Goya. O país que ele aspirava que chegasse, né? Ele foi uma das pessoas que atuou para a difusão das ideias, né, das francesias, das ideias francesas na Espanha. E quando a França de fato chega na Espanha, é assim que ela chega. Com, enfim. Interessante porque aqui são soldados sendo retratados.
E no início da trajetória, soldados apareciam de outra forma. Isso aqui é 31 anos antes. Agora está se tornando um pintor, está se tornando conhecido. E é possível um tema como esse. Aqui são 10 anos antes da Revolução Francesa. Aqui são os temas encomendados, os temas que buscam criar e referendar uma imagem da Espanha. São esses meninos, né, que crescerão e serão soldados do Império, do maior império da Terra, um império onde o sol nunca se põe, lembrando que antes da Inglaterra, esse império onde o sol nunca se põe era a Espanha. E esse Goya vai, enfim, perdurar por um tempo, até que algo acontece. Esse é um quadro de alguns anos depois, de 13 anos depois. Ainda tem um tema reconhecido, não é um quadro de todo sombrio, mas é um quadro de um ano muito específico, de 1792. Ano muito interessante para a gente que está tentando, de certa forma, tatear esse sentido do olhar. Em 1792, Goya fica surdo. E é um clichê da biografia, de todas as biografias de Goya, dizendo que a partir do momento que ele fica surdo, aí ele começa a enxergar. Esse é um quadro anterior à surdez, e o próximo quadro é, digamos, um dos primeiros quadros que ele pinta após, que é o pátio de uma casa de loucos. É o pátio de hospício, de um internato, onde duas pessoas se engalfinham no meio, e, enfim, tem uma cena composta aí que não parece com isso, e tampouco com isso. Aqui tem outra coisa acontecendo, inclusive de forma pictórica. É muito interessante como o Goya vai ser o primeiro pintor a usar esses blocos de cor, marrom, azul, até o ponto da diluição do sentido. São paredes, mas isso vai enclausurando o olhar de uma outra forma. Isso vai colocando em cena pessoas que não estavam previstas de aparecerem. E isso é muito importante, isso talvez seja a consequência mais importante da surdez de Goya. A partir do momento que ele fica surdo, portanto, isolado, e o isolamento vai ser um tema importante, ele vai pintar muitos hospícios, muitas cadeias, muitas pessoas presas, muitas pessoas que se deparam em armadilha. O isolamento se torna um tema importante, mas a partir do momento que ele fica surdo, ele começa a pintar coisas que ninguém pediu. Até a surdez ele pintava por encomenda, para expor necessariamente. Aqui, esse imperativo some. Ele continua sendo pintor da corte, ele nunca vai deixar de ser. Ele pinta o retrato de todos os reis que passaram pela Espanha até o momento em que ele efetivamente morre. E foram muitos, né? Porque vem o rei, assume outro, Carlos III, assume Ferdinando, tem a invasão napoleônica, ele pinta o sobrinho de Napoleão, depois ele pinta todos, ele é o pintor da corte. Mas ele também é um cara que começa a pintar coisas que ninguém pediu. Até o fim da vida. E é uma progressão nesse trajeto que vai chegar nisso aqui. Isso aqui já é um dos quadros muito famosos dele, mas um dos quadros da última fase, digamos assim. A gente vai voltar para eles daqui a pouquinho, mas, enfim, digamos, é a fase mais sombria e talvez a fase mais onde ele está mais prestando atenção. Mas só para a gente brincar um pouquinho mais com o campo lexical, aproveitando o ensejo do sombrio, é interessante também isso aqui, esse sem sombra de dúvida que aparece. É um termo, ele está aqui porque é um termo muito utilizado
pelo Goya jovem. Então, sem sombra de dúvida, as ideias, as luzes e a harmonia social chegará muito antes daquele pátio de lobos. Mas a sombra está presente no nosso léxico de N formas, e é muito importante também para o modo como o olhar da arte foi construída. É, inclusive, parte do mito fundador do desenho. Tem esse quadro de 1791 que se chama A Invenção da Arte de Desenhar, que retrata um mito muito antigo. Dois enamorados, amor à primeira vista, provavelmente. Ele, um soldado, ele vai embora, ela precisa de uma lembrança e desenha a sombra dele no mural para ficar vendo. Então, é um mito, um dos mitos do ímpeto de registrar muito, de retratar, de guardar retrato, dos retratos de 3x4 que a gente guardava antigamente, hoje não tanto, porque tem um celular. Esse ímpeto que vai atravessar todas as mídias, digamos assim. Logo no início da fotografia, é uma das primeiras fotografias posadas, perdão, essa aqui, que tem a piada, né? O primeiro negativo. O primeiro negativo foi a sombra da pessoa. A sombra da pessoa amada, diga-se. É importante frisar. E isso vai, enfim, vai caminhar, a função da sombra vai caminhar por muito tempo. Isso aqui era uma máquina que existia antigamente, uma máquina de produzir silhuetas. Pessoas que não conseguiam arcar com o preço, né, de pagar um retrato, um pintor para fazer um retrato, muitas vezes apelavam pela produção de silhuetas. Etienne de Silhouette era o nome do ministro da Economia da França na época, que o tempo inteiro falava de economizar, de fazer as coisas mais baratas e tal e tal. Esse nome, Silhouette, acabou pegando pelos processos de nomeação engraçados que acontecem. Mas a sombra, enfim, é muito. Isso aqui é uma fotografia muito, que eu acho muito bonita, uma das primeiras tiradas mesmo, e é tirada na Escócia. Um cara que vai para lá e todas as fotografias na Escócia são muito bonitas, porque nesse momento muitas estavam sendo tiradas na França. Só que a Escócia fica mais ao norte, a luz dura um pouco mais. Então, né, os processos de captura da luz são feitos diferentes, então as coisas são mais quietas. E isso aí vai passear por muito tempo na história da. Isso aqui é um fotógrafo que eu gosto muito, Lee Friedlander, estadunidense. Ele usa a sombra como motivo para fazer gracinha e para compor também suas paisagens. Isso aqui é a companheira dele, eu acho linda essa foto. Eu acho linda essa foto. Essa foto só tenho que falar, não, é só para ficar olhando mesmo. E, e acho lindo também acho engraçado essa historinha aqui, que é da verdadeira história do paraíso, de Milor, que é Milor Fernandes, onde ele, digamos assim, reconta o Gênesis, e aqui é o capítulo 5 da Bíblia, que ali no segundo parágrafo tem, né? Ele inventou o sol, ele inventou as árvores, ele inventou os animais, ele inventou as coisas. Mas, de repente, para absoluta surpresa sua, ele olhou e viu maravilhado que cada coisa tinha uma sombra. Nessa, francamente, ele não tinha pensado. Que é, talvez, enfim, a partir disso a gente só pode, sei lá, explanar algo assim, mas é claro, toda vez que a gente fala, nossa, claro, a gente está falando do olhar, a gente está falando da visão, a gente está, enfim, referendando. A gente podia falar isso aqui também, espetacular. Um espetáculo, é isso, é ver. Espetáculo é tudo que merece ser visto, enfim, seja algo assim tão simples, né, mas tão bonito. Eu acho esse quadro tão lindo. É um pôr do sol, Félix Vallotton, feito assim despretensiosamente, mas, meu Deus do céu, a gente que
acostumado com o Porto da Barra aqui, Débora, enfim, encontrar outros céus, outros pôr do sóis. Mas o espetáculo também faz parte de outra dessas histórias de origem, não só do desenho, mas aqui da pintura, no caso. Esse aqui é uma representação de Zeuxis, de uma obra mais duvidosa, mais que está representando ele, que é esse pintor, aparentemente o pintor que mais ganhou dinheiro na história, pelo menos até essas inflações recentes dos últimos 40 anos, mas ele foi muito rico na, na Grécia Antiga, no período clássico, e é essa tela ali ele teria pintado essa tela das uvas onde os pássaros vinham picar. Era esse cara, a capacidade de ludibriar, de produzir efeitos a partir de ilusões. Ele era esse pintor que, inclusive, participou desta disputa aqui, que também é muito famosa, a disputa de Zeuxis e Parrhasius, que se vocês verem à direita, tem uns pássaros vindo bicar as uvas da tela. E ele apresentou isso, ele teria apresentado isso na disputa. Eu sou tão bom que os pássaros vieram. E aí Parrhasius, que está aqui no meio velhinho, faz meio murchoso e diz, tudo bem, Zilks, mas você pode pelo menos vir ver a minha tela, que é essa tela aqui, à esquerda, que está encoberta. E aí quando o Zilks vai retirar a cortina era a pintura. Então, aí daí tem a frase, uma das frases, a única frase famosa de Zeuxis que não diz respeito à sua arrogância. Ele enuncia que Zeuxis enganou os pássaros, mas Parrhasius enganou Zeuxis. E aí ele assume a derrota. É uma dessas histórias de mitologia que vão participar da história da arte vezes e vezes e vezes. Tem uma disputa no século XVII deliciosa dos pintores para ver quem consegue pintar as ruas. Inclusive na Espanha. Goya ainda não existe aqui. Aqui existe o Greco e existiria em breve Velázquez, que, né, compõe esse triunvirato de pintores espanhóis. Mas, enfim, a Espanha tem suas tradições. E eu acho lindo esses cachos de uva de João Fernandes tentando emular esse mito de origem. Mas acho lindo também esse aqui, de Miguel de Pré, que se chama Cachos de Uva e Mosca. Se vocês conseguirem ver a mosquinha por aí, vocês vão ver o, o, o apuro dessa busca de produzir essa mosquinha tá aqui, penduradinha. Enfim, isso não existe, mas isso é realmente esse fio, o fio que pendura azul. Enfim, esses mitos de origem perduram, né? E também vão compor com ou sem ciência, né? Consciente ou inconscientemente, vão também participando no modo como as imagens constituem seu campo, para parafrasear Rodrigo um pouquinho. E isso aqui também é uma obra muito linda de Rembrandt, holandês, mas que ecoa também uma última história de Zeuxis, que é a história da morte dele. Aparentemente, Zeuxis pinta uma velha, só que essa velha tem um traço cômico em sua fisionomia. Ele consegue reproduzir esse traço cômico de maneira tão fiel que ele não consegue parar de rir e morre engasgado na própria risada. É o mito da morte dele, e aqui Rembrandt faz um autorretrato, nomeada a risada de Rembrandt, não mais a risada de Zeus, já velho, é um autorretrato tardio, em que aparentemente a gente, enfim, pode focar, para usar do campo lexical, no modo como ele representa a idade, a passagem do tempo sem pena, até a hora que a gente vê ali no canto esquerdo uma velha pintada. Então, isso é uma velha meio que aparecendo. A gente não sabe exatamente de onde essa risada está vindo, para onde ela está indo.
Enfim, os mistérios de Rembrandt que vai ser motivo de outro encontro, não desse. É, enfim, um pouco retomando aquilo, tem essa ideia de Pocli que eu acho lindo, desenhar, é levar uma linha para passear, assim, né, como a gente tem passeado por todas essas coisinhas. Esse é Pocli, que é, enfim, essa filósofos de plantão devem reconhecer essa obra que foi tão falada por Walter Benjamin, Ângelos Novos, 1920, também com essa linha que é ah, bem específica, né? É um desenho bem específico, mas enfim, que serve para a gente retomar nosso passeio, sei lá, quando a gente diz que alguma coisa tem a ver com a outra, isso também quer dizer alguma coisa, isso também participa do nosso campo lexical, ou quando, sei lá, alguém fala, veja o que diz, e veja o que diz pode ser um chamado, enfim, para isso aqui, para esse poema de Arnaldo Antunes. Silêncio não se lê. As gracinhas dele. É, também serve para quando a gente escuta alguém dela, repare. E a pessoa vai falar alguma coisa, mas repare é também vindo olhar. Enfim, é um verbo que serve para esse autorretrato aqui de Tarsila, que tem uma biografia muito específica. E eu usaria o reparar aqui para a gente reparar na mão dela, na mão direita dela, como os dedos vão virando vermelho. E não sei se é o vermelho da roupa, talvez não. Não sei se é o vermelho do batom, talvez não. São essas bichinhas. Inclusive aqui, Débora, na Bahia, a gente não, nem sempre a gente fala repare, né? Às vezes a gente fala isso aqui. Opa, aí, ó. Que é outra coisa também. Não é só reparar. Opa, aí, ó, já é. Acho que, né, denuncia uma sagacidade. Ou esse. Aqui não está aparecendo. Mas é de. Era um. A foto anterior era uma banca de jornal que vende em Veneza, que vende muitos cartões postais de Veneza. Entre os cartões postais, esse aqui, que durante 6 meses ficou sendo vendido Veneza fora. Cartões postais como esse também não apareceu, mas era. Ih, não está aparecendo. Deixa eu ver aqui, não está aparecendo. Mas, enfim, é um artista que durante 6 meses ficou espalhando cartões postais, e a foto anterior era um artista de rua que pintava cenas de Veneza e começou a pintar isso aqui. O que é muito estranho, porque de repente dirigíveis apareciam por todo canto. Isso ficou sendo durante 6 meses alimentado na cidade, digamos assim. Gente, qual foi aqui? Será que eu atualizo? Rapidinho, gente. Ah, deixa eu ver aqui. Tentar. Deixa eu passar. Perdão, mas aqui, esses são os cartões postais que estavam sendo vendidos, Veneza fora. Esse aqui é uns artistas de rua que começam a pintar esses balões, até que um momento você acorda e isso está na cidade. Se isso não é uma espécie de construção do olhar feita com muita paciência, eu não sei o que é, porque de repente você acorda e Veneza está assim. Então, será que eu que não vi o que estava acontecendo? É, enfim, é o tipo de ação, é o tipo de sacada que merece um opa aí, ó. Que, enfim, né, que é uma expressão, mas que viram também, é um filme, uma peça, viram a composição de Caetano Veloso, que só para a gente retomar tem um verso muito bonito sobre amor à primeira vista, que é esse aqui. Ó, pai, eu te olhando, me olhar. Outro jeito.
de falar sobre isso. Enfim, a gente fala do campo, a gente pode lembrar de como a gente fala de evidência, de videntes, mesmo quando a pessoa ouve alguma coisa, mas é a visão que está em sentido. A vidência é importante, aparece o tempo inteiro nas cartas que Van Gogh escreve para o irmão. Eu achei esse trecho muito bonito. Pouco desesperador, vive um período de assustadora clarividência nesses momentos em que a natureza é tão bela. Deixo de saber quem sou e o quadro surge como que um sonho. Esse deixo de saber quem sou é importante na biografia de Van Gogh, que é aqui o momento onde ele deixa de comer, onde ele começa a comer tinta, onde ele começa, de certa forma, a ver um pouco além. É de onde vem isso aqui também. Que eu acho o quadro mais... Talvez seja o que eu mais ame. Feito logo antes, né, dele morrer. Dele, pouco antes, né, dele se dar o tiro. Enfim, mas Van Gogh é para depois, né? Não existe nada que eu faça que não coloque esse quadro em um lugar. Vidência, clarividência, mas também milagres. Milagres, que é uma palavra que às vezes a gente pode nos perguntar de onde vem, mas é miraco, mirar. Milagre é olhar com admiração, olhar com muita admiração, e daí talvez que venha também Itamar Assunção. A cada milagre, mas sai um milagre. O olho em vertigem aí. Daí também que deve vir o modo como essa luz aparece em Caravaggio. Jesus chamando São Mateus. Milagre é olhar com admiração. E Jesus talvez seja a figura mais admirada e mais retratada com esse intuito específico de não só de narrar, mas de produzir milagres. É de onde vem a expressão também ver para crer, e também tem em Caravaggio um bom testemunho, que é esse quadro A Incredulidade de São Tomé. Ver para crer, né? Mas ele não se conteve em ver. Ele teve que meter lá a mãozinha em uma das chagas. Milagres, ver para crer, enfim, é o que está em jogo quando a gente fala que alguém é visionário, quando a gente fala que alguém é perspicaz, assim como milagres. O espectáculo, esse pique está aí, perspicaz. Quer ver através, ser capaz de ver rápido. Talvez seja de onde a gente adote o adjetivo para imagens como essa aqui. Isso aqui foi semana passada, que a André Dama publicou no Globo. Enfim, essas imagens que ele produz aqui nunca ficam velhas, lindo demais, mas que serve para a gente voltar a falar um pouquinho de Goya. Esse talvez seja o grande quadro público de Goya. Tem outros mais, né? De Amarra Desnuda, é muito famoso. Mas esse aqui é da execução. A gente vê de novo os soldados enfileirados, todos na sombra, todos com um chapéuzinho, são soldados franceses, executando os defensores de Madrid. Aqui a violência irrompe de fato. Esse quadro é para ser mostrado. Esse quadro é para todo mundo ver. E toda a violência que ele vinha investigando, retratando, aparece aqui, de uma forma, enfim, né, não se dá para desviar o olhar. Mas ele está aqui também por causa de Guernica. Eu não sei se é possível ver, mas nas mãos desse, que é a única pessoa assim, efetivamente iluminada do quadro, é engraçado, porque tem um cubo misterioso aqui de onde vem a luz. Só que essa luz meio que só ilumina mesmo essa pessoa que está com os braços em cruz. Não sei se dá para ver, mas tem duas chagas nas mãos dele. É, óbvio, uma referência àquele que a gente acabou de dizer que é o mais admirado. Mas essas chagas na mão são importantes também aqui, em Guernica. São aquelas chagas que vêm para cá, nesse braço aberto do monumento contra a guerra de Picasso. E também é esse braço que é citado, que é mencionado pelo outro pintor, outro grande pintor espanhol,
Hoje é o grego, que não é espanhol, é grego, mas fez sua carreira na Espanha. Velázquez e Goya vem Picasso. Enfim, a gente falou de perspectiva, de pontos de vista, podia falar de visões de mundo. E só para mencionar como o primeiro Goya não é necessariamente genial, é até meio estranho. Esse aqui é um quadro do Goya concursado, do Goya que faz demanda, do Goya que responde os pedidos da corte. Que é um quadro de várias formas tosco. Tem uma certa adulação da autoridade no retrato do rei aqui atrás, e num dado biográfico muito interessante. Aqui é Goya exibindo sua obra para um conde que está com um piscenê, né, aquele óculosinho na mão, ou seja, aparentemente deveria estar examinando a obra, mas não está muito preocupado com ela aqui. E o dado biográfico é que esse senhor aqui era um anão. Goya era, inclusive, muito mais alto que ele. Mas naquela toada de Chitãozinho e Chororó, negando e produzindo aparências, disfarçando as evidências, a gente vê como ele era, de fato, um pintor dedicado a manter o seu cargo, a viver disso, a ganhar dinheiro a partir disso. Enfim, nada que se condene, assim, afinal ele vem de uma zona rural da Espanha. Não estava previsto que esse cara, que nasceu em Zaragoza, nasceu em Aragão, muito, enfim, um pouco longe de Madrid, viria a se tornar o pintor do rei. Enfim, ele, de certa forma, consegue isso casando e puxando o saco das pessoas certas, como é o caso desse quadro aqui. Enfim, que depois iria passar por essa outra variação das nossas falas, que é de rever conceitos. O pintor que pintava isso aqui, depois, né, de todas as fases que a gente já aludiu, pintaria isso aqui, já perto da virada do século, em 1797. Que é um aspecto pelo qual ele é muito reconhecido, que é muito impressionante na obra dele, desses seres. Um trecho de uma carta de Goya, inclusive, traz isso daqui. Eu já não tenho mais bruxas, nem os duendes, nem os fantasmas, nem os gigantes fanfarrões, nem os poltrões, nem os larápios, nem qualquer tipo de ser. Não temo nada nem ninguém, exceto os humanos. Isso vindo do pintor que, por excelência, colocou na história da arte, propriamente dito, porque a gente está falando de um pintor de corte, as bruxas, os duendes, os fantasmas, os gigantes, os poltrões, os larápios. Os assassinatos, os roubos, os estupros, mais assassinatos, pedofilia, todo tipo de destempero do clero, todo tipo de destempero da corte. Esse é o pintor que vai trazer isso à tona, vai colocar isso em cena a partir da sua surdez, a partir do enlarguecimento da sua visão, mas a partir também dos fatos que lhes são contemporâneos. As promessas da Revolução Francesa e como isso só descamba em violência e mais violência, o modo como a Espanha se fecha e redobra a violência, o modo como a Inquisição, que durante um certo tempo esteve não mais como a promessa de uma ameaça do que algo realmente que se realizava, volta à tona. Enfim, Goya é o pintor dos fantasmas. Só para aproveitar a brincadeira do campo lexical, significa em algo como visão. Né? Fantasmas são, por excelência, visões. Enfim, são sentidos também presentes nesse termo aqui, alucinação, aquele que não está, né? Sob a luz, enfim, e seu contrário, lucidez. Isso aqui é só para ter um respiro com Jorge Aragão, onde a lucidez se aninhar. E lucidez é um tema importante para esse pintor que está nessa fase. Né? Se a luz é a metáfora por excelência das promessas falhadas dessa fase, a luz vai aparecer aqui de outra forma. Muito difícil derivar sentidos promissores da luz, da vela, do fogo, a partir de um quadro como esse, que se chama Lâmpada do Diabo,
que está tendo sua lâmpada acesa por um padre, que é sombreado, né, margeado. Atrás desse padre estão três figuras, meio, com certeza, animalescas, mas um pouco humanas. Tem um ensaio, um escritor, um pensador francês, André Morot, que ele tem um ensaio relacionando Bosch e Goya. Bosch é o pintor esqueci, do Jardim das Delícias, aquelas coisas estranhas e tal. E André Morot tem uma frase muito boa, que Bosch coloca o humano no seu inferno. Os humanos aparecem no inferno de Bosch. Eles vão habitar aquele mundo. Goya é o pintor que desvela o inferno nos humanos. De forma que, né, aquela frase dele, que não teme mais bruxas, não teme, enfim, não importa tanto, não interessa tanto se essas visões, se esses modos de retratar o que estava acontecendo de forma figurada existiam ou não. A gente vê esse quadro, a gente até intui que aquelas coisas não existem, mas a gente intui também que a angústia desse padre existe. Essa angústia é real. Esse enclausuramento é real. Essa mão na boca, porque, enfim, o diabo não deve cheirar bem, é real, tem alguma coisa acontecendo aí. E a gente pode ver ali, né, naquela briga que está acontecendo no fundo do quadro, entre escuridão e luz, a gente vê aqueles, sabe, esses blocos de cor, que não necessariamente têm um significado à vista, à primeira vista, mas que começam a participar das pinturas. Por isso, Goya vai ser tão importante. Goya é muito mais importante como pintor, como gênio, não na sua época, em que ele é o pintor da corte, mas depois, no século XIX, quando, né, vai sendo redescoberto. Em todos os movimentos que vão, a partir daquele, né, século XIX adiante, apregoar a independência e autonomia da pintura. Goya é esse cara que vai, enfim, digamos, revelar, desvelar, desmistificar a ideia daquela luz que era muito ligada a essa coisa, né, do pensar é se pôr à distância, dessa produção de sentido que é muito cara, a ideia naquela ao alocamento da ideia, né, em contraposição aos sentidos, enfim, e a ideia com essa possibilidade de constituir, através de um esforço consciente, conceitos universais, conceitos universais como esse daqui, que é a Constituição Francesa, que anunciará os direitos do homem, direitos do homem que serão paulatinamente desmistificados. E essa história é a história desse livro aqui, que é o livro que eu mais gosto sobre Goya, de onde eu tirei muitas das informações. Eu gosto muito dele, gosto muito de Todorov. É um livro impressionante sobre né, um ensaio sobre um pintor. É a, digamos assim, é a recomendação de leitura, mas é também um livro onde o tempo todo que eu estava lendo ele, eu estava pensando num poema que eu gosto muito, de um polonês, Adam Zgniew, que é sobre a figura de três anjos. Né, já se encaminhando para o fim do raciocínio, eu gostaria, né, arriscar, enfim, cometer a leitura de um poema. Não estava prevista, e ele é, de certa forma, longo, mas ele ecoa um pouco os seres que a gente vê aparecendo em Goiás, mas de outra forma, de uma forma bem. Enfim, o poema começa assim: de súbito, três anjos apareceram aqui, ao pé da padaria, na rua de São Jorge. E mais um inquérito sociológico, suspirou um homem enfadado.
Ah, sei lá, acho que não quero IBGE. Não, começou por explicar com paciência o primeiro anjo. Gostaríamos só de saber em que é que se tornaram vossas vidas, que sabor têm os dias e por que é que as noites estão marcadas pelo desassossego e pelo medo. É uma boa pergunta. É verdade, pelo medo. Interveio uma adorável mulher de olhos de sonho. Mas eu sei o porquê. As obras do pensamento humano só sobraram e precisam de ajuda e apoio que não conseguem encontrar. Senhor, veja, chamou Senhor ao anjo. O exemplo de Wittgenstein. Os nossos sábios e líderes são tristes e loucos e sabem ainda menos do que nós, pessoas comuns. Mas ela não era comum. É. Acho que esse verso aqui ficou voltando muito para mim. As obras do pensamento humano só sobraram e precisam de ajuda e apoio. Acho que esse verso deve ter passado pela cabeça de Goya em algum momento. Mas esse adorável mulher de olhos de sonho, né, já que a gente está falando do olhar, eu queria só mencionar essa obra aqui. Não sei se vocês já viram, que se chama Os Olhos de Gotete Emerita, de Alfred Jarr, que é um fotógrafo chileno. É, essa mulher, né, Gotete Emerita, era da minoria étnica dos Tutsis. Em um dos massacres, né, em Ruanda, esse fotógrafo chileno estava presente e ele fotografa, ele a fotografa assim que os dois filhos dela e o marido são degolados a facão. Ele fotografa, não assim, né, no momento, mas ela de certa forma consegue escapar com uma filha. Ela tinha três filhos, consegue escapar com uma filha e chega num campo de refugiados e assim que ela chega, essa fotografia é realizada. É, e ela é exposta de um jeito muito específico, é exposta sempre né, com a contextualização, tem um vídeo, então isso é o fotógrafo dizendo, eu lembro dos olhos dela, eu lembro dos olhos de Gutete Emerita, ele ficou com esse olhar por muito tempo é, consigo e esse olhar é exposto de uma forma muito particular. Todas essas fotos são iguais, todas essas fotos são a mesma foto, é essa aqui, só essa foto. Enfim, sobre aquela questão da imagem que a gente não entrou, tem outras coisas, porque né, acaba virando uma obra muito famosa da fotografia contemporânea. É, e exposições dela, né, pipocam de selfies, de pessoas sorrindo. Enfim, é engraçado ver a recepção dessa obra. Mas, enfim, isso daí é por causa da mulher dos olhos de sonho lá, mas o poema continua assim, não com a mulher, mas com o menino, respondendo ao anjo, né, que a mulher chamou de senhor. E também, disse um garoto que andava a aprender a tocar violino, as tardes são apenas uma maleta oca, uma caixa vazia de mistérios, enquanto de madrugada o cosmos parece completamente alheio e seco, como a tela da televisão. E, para além disto, não há muitos que amem a música pela música em si. Esse amar a música pela música em si, eu acho que é outro lado aqui, né, da, da história da arte vista como contemplação. Eu gosto muito dessa frase aqui de Renoir, que é uma manhã onde nós esgotou a tinta preta, e foi o nascimento do impressionismo, que é uma butade, mas enfim, é testemunho de uma percepção, de uma personalidade que ocupa um lugar muito específico, né? Mas que, enfim, testemunha um pouco aquilo que o menino falou, do amor da música pela música. É, esse quadro de Goya aqui é um quadro
um dos quadros mais famosos dele enquanto ele estava vivo, um dos quadros mais celebrados. Lá no fundo, esse quadro aqui é o San Isidro, né, com a festa mais importante de Madrid, onde os reis vão. Aqui nessa festa está tudo que Goya elaborava com o pintor da corte. Aqui tem essa figura aqui, que é o Amarra, uma figura muito importante de Madrid. Aqui tem um Marro, né, que são pessoas desse folclore, dessa construção de imagem. Mas mais importante aqui, lá no fundo, tem o castelo recém-construído, a basílica recém-construída. Isso aqui é a festa mais importante da cidade, cheia de carruagens, né, como representação de um status social muito importante à época. E aqui, porque o quadro é gigante, aqui está pequeno, mas aqui tem muita música o quadro, digamos assim, um certo poderia se reconhecer nele o amor da música pela música que o menininho falou lá na resposta ao anjo. E o poema segue, né? A garota, o menino, falaram também outros, e as queixas multiplicavam, compondo uma crescente sonata de raiva. Se os senhores, os anjos, querem saber a verdade, gritou um estudante alto que há pouco perdera a mãe, não a mãe que perdeu o filho, mas ele perdera a mãe, nós já estamos fartos de morte e crueldade, doenças, perseguições e longos períodos de um tédio imóvel como o olho de uma serpente. Temos tão pouca terra e demasiado fogo. Não sabemos quem somos, erramos pelo bosque e as estrelas negras movem-se preguiçosas por cima de nós, como se fossem apenas um sonho nosso. Enfim, a sonata de raiva, porque nesse lugar aqui que Goya pinta a festa de San Isidro, em 1788, em 1823 ele volta para o mesmo lugar para pintar a mesma festa. Só que a festa agora é isso aqui. Isso é, enfim, né, se eu quis sublinhar que a música estava espalhada pelo quadro, agora ela se resume a esse tocador aqui. Talvez um pouco alucinado, a lucidez não está se aninhando aqui. O castelo já ficou completamente sombreado, ainda é em campo aberto, mas muito mais claustrofóbico. Enfim, é a mesma festa, é a mesma romaria, mas percebe-se que em 40 anos muita coisa aconteceu. No pintor, né, em Aldir Blanc e em Vila Isabel. Né? Mudou Vila Isabel, mudou eu. Os dois mudaram. E esse músico aqui é muito. Ele vai aparecer. Não ele, mas esse motivo vai reaparecer nesse Goya Tardio, que é algo que não aparecia muito. Não aparecia, aliás, na pintura assim, europeia clássica, que é essa boca aberta, esse acesso para o interior. Isso não era elegante, digamos assim, mas a elegância deixou de ser um tema. Aqui estão as duas justapostas. Enfim, é interessante ver. é, Inclusive, Rodrigo, tem dois capítulos do livro do Todorov que são os quadros que Goya vai construindo e os discursos que Hegel vai proferir, né? Ele vai fazendo uma certa, é, enfim, ele conta essa piada. Hegel não, enfim, não conheceu Goya, mas e nem Beethoven, que fica surdo também num período parecido. Tem essas é, coisas assim. E, enfim, são histórias, né? Esse jeitinho que a gente está vendo agora são histórias que falam um pouco também sobre isso, sobre essas outras expressões. Não olhar para trás, fechar os olhos. É engraçado porque, enfim, a gente, sei lá, adultos riem quando vão brincar, sei lá, quando vem crianças brincando de esconde-esconde, crianças muito pequenas. A brincadeira esconde-esconde, elas fecham os olhos.
Enfim, isso é engraçado. Mas adultos vão assistir um filme de terror e fecham os olhos, como se fechar os olhos nunca deixasse de ser essa chave para, enfim, para desconstruir o real, a realidade. É, enfim, fechar os olhos tem muito a ver com isso aqui, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Eu mostrarei só essas obras aqui de uma obra muito engraçadinha, né? De Tom Friedman. É um quadro que fica pendurado assim. O quadro é esse, mas o nome do quadro é Mil Horas Encarando. Então tem uma chave do quadro que só aparece depois de 1.000 horas. Óbvio que alguém ainda está por descobrir. Esse mesmo autor vai fazer essa escultura aqui, que não existe, se chama A Maldição. A gente só vê o pedestal, mas não sei, deve ter alguma coisa aqui. Mas, enfim, ultimamente essa história, né, do que os olhos não veem, o coração não sente, tem sido muito ligada à integração de outras narrativas, de outras visualidades no campo da história da arte, no modo como a arte é investigada. Isso aqui mesmo é um fotógrafo que eu amo muito, que é o Wins, que, enfim, né, estão esses espelhos e a foto é isso. É ela e a filha se maquiando. Coisas que antes os olhos não viam. E, portanto, nem o coração sentia, nenhum sentido podia, enfim, derivar. Tem essas lacunas que estão sendo denunciadas e preenchidas a partir de agora. A gente vai se debruçar especificamente sobre elas em outro encontro, mas eu gosto muito desse espelho também, porque, enfim, também é uma expressão popular, espelho, espelho meu, todos nós reconhecemos, e todos nós atribuímos ao espelho essa capacidade de dizer a verdade. Né? Nenhuma rainha é dada ser enganada por um espelho falará a verdade. Essa expressão aqui também, o pior cego, é aquele que não quer ver, um pouco como as crianças e a gente fechamos os olhos, como se ver também fosse uma questão de querer. E aqui tem essa expressão pode se relacionar muito bem aqui a esse livro que é uma referência, né, por muito tempo, livro bem escrito de história da arte. E é engraçado, foi feita o livro, ele destaca 987 artistas. E ele consegue não ter nenhuma mulher entre os 87. Tem uma, Artemisia Gentileschi. Então, é 986-1. Então, enfim, a partir desse livro que vem o esforço de Kate Hessel, que faz o mesmo livro, A História da Arte, sem os homens. Outro calhamaço. Mas é isso, tipo assim, 987 ele não conseguiu, ele realmente não conseguiu. E vamos lá. Enfim, né, grupos famosos como, né, os das Guerrillas Girls, que são bem difundidas, né, vendo aqui ao máximo, vem sempre aqui ao Brasil, também partem desse princípio. E, enfim, e eu gosto muito dessa, né, de como esse banner, de como, né, essa arte gráfica usa de uma posição clássica da história da arte, que são os nus femininos, a nudez feminina. Eu até falaria dela sobre esse outro verbo, que é especular, enfim, para falar de Velázquez, que, enfim, prenunciou Goya, inclusive porque essa Vênus aqui tem uma relação muito legal com o espelho, porque aparentemente ela está se olhando no espelho até a hora que a gente vê que ela não está se olhando, ela está olhando para a gente. Tem um único nu feminino que Velázquez pintou, também é um testemunho dessa brincadeira dos olhares, né, do espelho como força. Enfim, a gente vê o espelho todo dia, né? A gente acorda e olha no espelho. Nem sempre a gente lembra desse trecho de Borges, quando a gente se olha no espelho. Descobrimos, noite alta, essa descoberta se torna inevitável, que os espelhos têm algo de monstruoso. A história, né, as pinturas vão brincar muito com isso. Os espelhos têm algo de monstruoso. Bel Casares lembrou, então, que um dos heresiarcas de Uqbar
declarara que os espelhos e a cópula são abomináveis, porque multiplicam o número dos homens. Que é uma citação, como é que alguém escreve isso? Não tem como alguém sem consciência escrever isso, mas enfim, escrevendo. E o espelho, óbvio, está aqui no pintores e pintoras reconhecem isso, né? Chamam isso aqui a teologia da pintura. É a obra mais famosa de Velázquez. Isso aqui são 2 horas falando, todo mundo já fala livros e livros sobre isso, mas tem aquele espelho lá no fundo, que não se sabe se é um espelho, não se sabe se é um quadro. É um espelho, onde estão os reis, né? Felipe, Felipe IV, que aparentemente, se eles estão lá no espelho, eles poderiam estar sendo retratados por Velázquez nessa tela, mas não tem um retrato, não tem esse retrato. Velázquez não pintou isso. Então, talvez o retrato seja esse, mas enfim, não vou falar muito sobre isso porque a brincadeira é infinita. O que eu amo, uma das histórias que eu amo é a ideia de que é só um espelho. O assunto do quadro não eram os reis, o assunto do quadro era outro, talvez a infanta, né? Maria. Mas mais importante que isso, mais importante do que Velázquez, né, fazer propaganda de si, porque ele pinta a cruz de cavaleiro, né, se vangloriando de suas conquistas, como o Goya faria depois. Todo mundo gosta de um concurso. Mas aqui a ideia legal é de que é só um espelho. E se é só um espelho, o rei estava no ateliê de Velázquez. E um rei não vai em muitos lugares. E o rei ir até o lugar onde o pintor estava pintando diz muito sobre o estatuto, pessoas como ele estavam querendo dar à pintura. Não é mais, né, aquela é a coisa mental da Renascença, mas é importante. É importante a ponto de um rei colocar os pés aqui, no meu ateliê. Ah, mas, enfim, não era sobre Velázquez, não era sobre o nude das Guerrilha Girls, o nude de Velázquez, porque John Berger tem essa frase um pouco involuntária. Ele não estava falando sobre isso, mas existe essa frase no livro dele, né? Arte de Ver, se não me engano. A história da arte é isso. Os homens olham, as mulheres são vistas. E tem uma tradição uma tradição não, nos últimos 70 anos é muito interessante ver todas as produções que estão revertendo isso. Eu amo essa pintora aqui, que é Sylvia Slade, que pinta nus masculinos. E é um atrás do outro, são monumentais. Você entra e é um boi de lascou, né? Que tem 4 metros aqui. Então, e na mesma posição. É uma leitura, é uma releitura. Tem algumas coisas, enfim, botei até outro dela aqui. Aí são várias posições, né? Que as mulheres eram vistas nessa história da arte tradicional, e que ela enfileira todos a partir desse no masculino. Isso é um tema que vai, né? Tem outra pintora que eu amo muito, que é Alice Neal. Aqui é um retrato de Andy Warhol que ela fez. E como aqui talvez seja o momento mais impressionante da nudez no século XX. É outro tipo de nudez aqui, não uma nudez dada. Essa vulnerabilidade é que a gente tem um cara que é muito famoso, Andy Warhol, se tem alguém famoso, é Andy Warhol. Com esse, depois da cirurgia, com as cicatrizes, com a fralda, com essas mãozinhas. Essa é a pintura, eu acho que consegue levar a nudez para outro lugar. Gombrich, claro, não viu nada disso. Ele, enfim, desavisado no mínimo. Enfim, mas era isso, né, dos anjos que perguntaram, do, da mulher que respondeu, do menino que reclamou que ninguém ama mais a música pela música, da sonata de raiva que denunciou o tédio infinito dos dias, e como essas coisas foram ressoando também
na biografia de Goya, mas tem essas coisas, tipo, tem essa pintora que faz isso. E a gente vê esse quadro, nem precisava ser de Warhol. Esse quadro já é lindo. Outras coisas são lindas, né? Alair Gomes, aquelas fotos da paquera na praia são lindas, tem muita coisa linda. É, enfim, e é assim que o poema termina. Com essa, coloca essa coisa, não termina assim não, ele vai colocar outra coisa. Mas a resposta. E contudo, disse timidamente o segundo anjo, há sempre um pouco de alegria. E até a beleza fica à mesma mão, sob a casca de cada hora, no coração calado da meditação. E em cada um de vós esconde-se um homem universal, forte, invencível. As rosas bravas conservam por vezes o cheiro da infância, e nos dias feriados as garotas saem para dar um passeio como sempre fizeram, e na maneira como entrelaçam os cachecóis coloridos há algo de imortal. A memória vive no mar, no galope do sangue, nas negras e queimadas pedras, nos poemas, em toda conversa serena. O mundo é o mesmo de sempre, cheio de sombras e de expectativa. Podia ter falado ainda mais, mas a multidão crescia e espalhavam-se, ondas de surda fúria, até que, por fim, os enviados levantaram suavemente voo e, no ar, ao afastarem-se, docemente repetiam: Paz é o que vos desejamos, paz aos vivos e aos mortos, e aos que ainda estão por nascer. Só o terceiro anjo é que não proferiu palavra, porque era o anjo do longo silêncio. E mais do que achar que, né, apurar, descansar as retinas ou apurar elas para essas coisas, nos coloquem ou coloquem essas pessoas, pintoras, pintores e tal, do lado do primeiro e do segundo anjo, talvez, enfim, coloque todo mundo, não do lado, mas a pensar um pouco, a ter de conviver com esse terceiro anjo, que é justamente o anjo do longo silêncio. Silêncio que não participa da malha difusa e pouco irritante de discursos, de produções, de tentativas de se enquadrar e encaixar subjetividades e tal, e tal, e tal. Também não participa de uma certa apologia, quaisquer que seja, a visões alternativas, mas que, enfim, só se colocam ali. São a pedra no meio do caminho que a gente começou. É isso. É isso, pessoal. Sem querer interromper o anjo do longo silêncio, mas já interrompendo. Muito obrigada, Pedro. Demais, muito bom terminar o dia com essa chuva. Foi muito bom. E é isso, gente. A gente se despede fazendo o convite contínuo para os próximos encontros. Estaremos juntos. E também para outras atividades aqui do Trama. A gente tem essa semana ainda o grupo de estudo que começa com a aula inaugural, um grupo de estudo de psicanálise, chamado Psicanálise, Matrizes, Fundamentos da Psicanálise em Freud e Ferenczi, com Rodrigo Ornelas. E temos também tramas noturnas para quem mora em Salvador, um encontro de arte-terapia em torno de imagens, de colagens, de palavras, de textos. E É isso. aí, Eu queria agradecer, foi demais, gente, adorei. Passeio maravilhoso, maravilhoso. Um monte de obra que eu não vi há muito tempo, um monte de artista que eu não vi há muito tempo.
Muito bom, é um descanso para o olhar mesmo. A gente fica tão condicionado a fazer 1000 leituras técnicas e a gente poder devagar um pouquinho assim é muito bom. Quero muito agradecer a oportunidade de participar. Pedro, Ana, viu? Muito obrigada. Obrigada, Rodrigo, aí também pela companhia. Adorei. Obrigado, gente. Foi bom. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Demais. Valeu, gente.